Olá, irmãos. Aqui, como vocês podem ver, é boa noite, né? Mas para vocês aí é um feliz sábado. O Flávio pediu para eu trazer uma mensagem para vocês para este sábado. Como eu vou ter uma programação especial na igreja, eu estou gravando essa mensagem. Mas também, irmãos, eu gostaria de, em especial, a mensagem que eu gostaria de trazer é sobre o meu testemunho. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que eu vivi, né? É muito especial e eu acho que, pelo menos para mim, foi especial porque me ensinou muitas coisas ruins, muitas formas que eu vi a vida de forma errônea, né? Deus, ele sempre nos prepara, né? A pessoa do Senhor Jesus, que é Deus, ele se fez pequeno neste mundo, né? E o que eu percebo é que ele se fez pequeno para que todos os filhos que somos nós fôssemos grandes por causa dele. Agora nós vamos abrir a palavra de Deus, que é a mensagem inicial, e por isso vamos curvar nossas frontes e falar com o nosso Pai Celeste. Oremos. Querido e bondoso Deus, graças te damos pela oportunidade de abrirmos a sua palavra e de testemunharmos de seu amor, testemunharmos do poder que o Senhor tem restaurador para com seus filhos. Vem estar com cada um de nós, venha perdoar nossas falhas e insuficiências, e que o Senhor, por favor, venha transformar nossas vidas, nossos projetos. Também eu peço, ó Pai, que eu possa ser usado por Ti, que eu não fale por mim mesmo, ó Pai, mas que através do meu testemunho eu possa, talvez alguma pessoa se identificar e possa ver o Deus grandioso e bondoso que Tu és. Fique com a sua igreja, fique com todos nós, é o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Bom, o nosso texto de hoje, ele está em Lucas 18, e eu vou ler sobre a parábola do publicano e do fariseu. Está em, então, Lucas 18, a partir do verso 9. Vamos ler, então. Diz assim, ó. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Olha só, então pessoas que se consideravam justas, né? É interessante que eu lembro do texto onde o Senhor Jesus disse que ele não veio para os que estão sãos, né? E sim para os enfermos e doentes, né? A igreja é um hospital, então glória a Deus que somos todos doentes e carentes da misericórdia e bondade de Deus. E diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha que linda a mensagem, irmãos. Muitas vezes a gente está tão envolvido com a igreja que a gente acaba se sentindo santo, né? Acaba se sentindo infalível, e, infelizmente, Deus não tem como trabalhar no coração orgulhoso, né? Porque a gente não quer, a gente não está apto. Bom, a minha história começa assim. Eu venho de uma família e eu reconheço que eu sempre tive uma autoestima muito baixa, mas muito baixa mesmo. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu era aquele cara que é o coitadinho, entendeu? Só para vocês entenderem, eu vim de um lar onde eu tinha um pai assim com algumas dificuldades, algumas lutas, algumas angústias, né? Até hoje ele brinca comigo e ele comenta assim que atrás de um adulto problemático existe uma criança ferida. E olha como é verdadeira essa frase. E eu lembro que a gente passou a não viver mais com meu pai, e nessa luta eu e minha mãe a gente
buscou várias igrejas, vários, né? Cheguei a ir para a igreja católica, cheguei a frequentar um lugar chamado Gnose, depois eu frequentei um lugar chamado Arte Maricari, minha mãe chegou a frequentar Sociedade do Vegetal, pessoas espíritas chegaram a ir lá, e, né, mesa branca, então fazia todo aquele trabalho, tudo. Não estou entrando no mérito, só estou falando da minha busca, né, por Deus. E o que aconteceu? Quando eu era bem menino, eu comecei a trabalhar numa adega, e dessa adega eu trabalhei num templo hindu, num templo Hare Krishna. E lá no templo eu comecei a ler toda a literatura que tinha, né? E eu percebo assim, na minha infância, até no ventre da minha mãe gostava muito de ouvir músicas indianas, mantras, né? E eu acho que de alguma forma isso foi inculcado na minha cabeça. E aí passou o tempo, eu saí do templo, tive a oportunidade de trabalhar numa indústria multinacional, né? Eu lembro que, como eu disse, eu tinha uma autoestima muito baixa. E aí, nesse trabalho, eu tinha que fazer a degustação de um produto, e eu derrubei no paletó das pessoas, derrubei nas fichas, porque os pedidos eram tudo manuais na época. E eu lembro que eu fiquei com muito problema, a ponto da minha chefe falar: olha, se você estiver assim amanhã, você não vai poder trabalhar com a gente, né? E aí eu fiquei a noite inteira praticando no espelho, e para honra e glória de Deus, eu no dia seguinte consegui trabalhar e consegui me filmar, inclusive nessa indústria que chama Nestlé, né? E eu trabalhei um bom tempo lá. E foi muito especial. Eu acabei conhecendo uma modelo, que mais tarde ela até se casou com uma pessoa bem famosa, né? Então, esse pessoal lá do SBT, né? As modelos eu acabei conhecendo todas, mas por coisas da vida acabou não dando certo. Eu, mesmo gostando dela, a gente acabou terminando o relacionamento, e eu, com muita tristeza, eu encontrei a pessoa que, quando eu tinha 16 anos, do templo, e eu perguntei se não tinha algum trabalho para mim. E aí ele me convidou para vender mapa astrológico, né? Então eu aproveitei a rescisão da Nestlé quando eu saí, e eu fui tirar a habilitação. E aí eu estava muito triste, e surgiu a oportunidade de eu ir para a Venezuela. Aí eu fui lá para passeio, para ficar 3 meses. Comprei a passagem de ida e volta. Mas eu acabei gostando tanto da cultura hindu, né, do monastério, que eu acabei ficando 2 anos lá. E foi muito importante para mim, porque eu estava numa fase muito triste da minha vida, e uma das coisas que eu comecei a fazer foi fabricar incenso, né? Eu lembro que foi o seguinte: eu já estava lá há 4 meses no templo. Tem um pernilongo aqui, acabei de matar. Eu estava há 4 meses no templo. E um dia eu estava numa praça e eu conheci uma portuguesa. Entendam, irmãos, eu só ouvi espanhol, né? E aí eu ouvi o português e acabei falando assim: nossa, que maravilha, estou ouvindo minha língua natal, né? Sotaque diferente, mas era a língua. E eu abracei a moça, mas de forma respeitosa. Uma pessoa do templo viu, e por causa de eu estar abraçado com uma moça, eu fiquei de castigo. Então, por isso que eu fiquei 4 meses sem poder sair para a rua, né? Uma coisa que é interessante: mesmo eu como monge, eu fumava 2 maços de cigarro por dia, e eu não conseguia largar. Eu conseguia fumar escondido, e nunca me questionaram isso no templo. Eu tive muitas atividades lá, eu passei um período até de fabricar incenso, depois eu passei a vender incenso na rua, eu saía nos ônibus e vendia incenso. Para os irmãos terem uma ideia, se pegar um venezuelano e colocar eu do lado, eu acho que é capaz de eu conhecer a Venezuela melhor do que ele, de tanto que eu viajei. Eu lembro até que eu tinha uma casa que eu ficava lá, chamava Puerto La Cruz, que era muito quente, e aí eu dormia na sacada. E eu lembro que na sacada tinha um poste que apagava e acendia a luz, mas eu não ligava. Porém, acabei pegando dengue lá, e quando o médico falou que eu estava com dengue, eu fiquei com tanto medo que eu perguntei onde que era o banheiro e fugi do hospital. Nunca fui valente para injeção. Mas continuando, né? Uma das coisas que eu aprendi
tanto no templo hindu, quanto quando eu frequentava a arte Mahikari, é que as pessoas, muitas vezes, elas custeavam para poder ajudar. Ou seja, eles tinham que trabalhar no templo, então eles pagavam todo o translado e para trabalhar gratuitamente de limpar. Uma das coisas que eles falavam é que limpar o banheiro limpava o coração. Eu limpei muito o banheiro. E uma das coisas que eu posso dizer que isso me ensinou a ter amor por aquilo que pertence a Deus, né? Não estou entrando no mérito doutrinário, né, daquilo que eles creem, né, porque eles comparam que o número de Deus é comparar ao número de entidades viventes, a ponto de dizer assim, uma barata, ela imagina que Deus é numa forma de barata, então para ela Deus é uma barata. Por que eu estou falando isso? Porque a forma que eles pensavam tem alguns pontos que são bonitos, né, e outros pontos divergem muito da Bíblia. Mas, por exemplo, a alimentação era vegetariana e, de alguma forma, serviu de base para eu me interessar pela igreja adventista. Mas, continuando, aí eu fiquei nesse período lá, vendi incenso, né? Lembro que quando eu falei da dengue, eu fiz uma dieta de salada de fruta e mel. E eu lembro que em 2 dias eu estava como se não tivesse mais nada. Foi impressionante. Mas, continuando, irmãos. Aí, quando eu fiquei lá 2 anos, minha mãe começou a brigar porque queria que eu voltasse, porque eu estava muito, assim, sem amor pela família. Então, um dia eu liguei para minha mãe e falei, o que você quer? Que sem perceber, eu fui perdendo o amor, assim, né, pela minha família e fui pegando só amor pelo templo. Isso foi me distanciando da família, né? Lá era uma comunidade, era homem para um lado, mulher do outro, tinha todo um cuidado. Para vocês terem uma ideia, a gente não podia varrer, então era pano, a gente ficava de joelho e limpava com pano. As panelas, como eu disse, eu ficava na cozinha, e o princípio era assim, a gente tinha que limpar ela como se estivesse limpando o coração, porque a gente acreditava que uma das concubinas de Deus à noite ia lá na cozinha e se utilizava da parafernália ou das panelas. Então a gente tinha todo um cuidado com as panelas do templo. Bom, passou os 2 anos, chegou a hora de eu voltar. Como eu disse, era para eu ficar 3 meses e fiquei 2 anos, né? E eu lembro que na volta eu tive que... De que forma que eu voltei? Eu vendi incenso dentro dos ônibus e eu fui juntando dinheiro até ter o suficiente para voltar de ônibus, porque a minha passagem de avião de ida e volta era válida só por 3 meses e eu perdi. E quando eu voltei, eu fiz o caminho mais longo, né? Eu fui parar em Curitiba, que era onde a minha mãe morava. E a minha mãe falou assim, olha, vamos para a igreja, tudo, né? E eu, como eu era muito fundamentado e eu acreditava muito naquilo que eu seguia, eu fui e conversei ali com 2 pastores dela, vieram para conversar comigo, né? O primeiro veio, e assim, como eu estava muito fundamentado naquilo que eu acredito, irmãos, infelizmente, eu fui uma influência para que aquele pastor abandonasse a fé, infelizmente. Agora, o outro pastor, ele falou para mim assim, se a humanidade está em um processo de evolução, por que o ser humano está cada vez pior? E aquilo que ele falou para mim acertou em cheio o meu coração. E foi um tiro certeiro. E aquilo começou a me incomodar e eu entrei num grande conflito. E eu lembro que quando eu voltei, eu não durei 4 meses lá no templo, né? Eu comecei... Entendam bem uma coisa, irmãos. Santo Agostinho e a própria Bíblia, ela diz o seguinte, né? Diz lá assim, que mesmo que Moisés não tivesse recebido a lei escrita, como nós temos, o povo gentil mostra a lei escrita estampada em seus corações, acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, a lei de Deus naturalmente está na nossa natureza. E ali eu vi um Deus muito diferente daquilo que eu tinha como valor moral. E aquilo fez com que eu saísse do templo, né? Claro, não posso negar, minha mãe orou muito, fervorosamente, e isso foi fundamental, né? E eu saí, né? E eu lembro, irmãos, que eu, né, voltei a trabalhar e não deu certo o templo, comecei a trabalhar de motoboy, voltei a estudar,
autoestima muito baixa, né? E aí conheci uma moça, comecei a namorar ela, e por fim eu comecei a trabalhar numa concessionária Honda. E lá eu comecei a ganhar muito dinheiro, mas muito mesmo, irmãos. Eu ganhei tanto dinheiro, né, nos meses, né? Só que menino novo, 20 anos, não tinha muita cabeça. Um amigo meu virou para mim e falou assim: Leon, cara, você está ganhando dinheiro, faz seu pé de meia. Aí eu descobri, como se a gente descobrisse a roda, né? Eu, como sou imediatista, na mesma hora eu falei assim: a hora que eu saí da concessionária, peguei minha namorada e fui atrás de um apartamento. Só que assim, ganhava bem, gastava muito, né? E eu estava lá só há 3 meses. Mas eu encarei, irmãos. Eu fiz um financiamento, dei um cheque predatado sem ter entrada. A única coisa que eu tinha era uma moto. E aí o que aconteceu? Estava chegando o dia de compensar o cheque, mas eu não tinha o dinheiro da entrada. E essa namorada que eu tinha, ela era espírita. E eu, né, tinha o conhecimento da igreja evangélica, tudo, né? E eu lembro que eu acendi algumas velas na varanda da casa que eu tinha alugado, e eu conversei com Deus, e eu fiz um pacto com Deus. Eu falei: Senhor, se eu conseguir vender a moto amanhã, eu vou no centro espírita com a minha namorada. Agora, então assim, se eu vendesse à tarde a moto, eu iria no centro espírita com ela. Se eu vendesse na parte da manhã, o que deveria acontecer? Eu iria numa igreja evangélica, mas eu falei: mas já adianta, eu não me sinto bem neste ambiente, mas eu vou e ainda convenço a minha namorada de ir. Irmãos, no dia seguinte eu estava na concessionária, entrou um rapaz lá, foi o primeiro cliente, ele apontou para a minha moto e falou: de quem que é aquela moto? Eu falei: é minha. Ele falou assim: cara, você não quer vender? Eu falei: eu estou vendendo a moto. E ali o que aconteceu? Eu vendi a moto de uma forma que era consórcio, que eu estava pagando, mas contemplado, mas foi tão abençoado, irmãos, que com o dinheiro que ele comprou, o chão eu consegui pôr o piso, que foi um Decorflex, bem bonito, e ainda fiz a parte elétrica, e ele ainda me deu uma moto, uma bis, como parte de pagamento, né? E ali, o que aconteceu? Eu vi um milagre. E diante desse milagre, o que houve, irmãos? Eu cheguei na minha namorada e falei: olha, eu combinei com Deus de que eu teria que entrar numa igreja. E eu prometi que você ia ter que ir junto. Ela falou: como é que você faz uma promessa para Deus e coloca eu no meio? Eu não quero ir nesse rolo teu, não. Eu falei: não, mas eu prometi para Deus, eu não posso falhar. E aí eu convenci ela, e nisso que eu convenci ela acabou aceitando, a gente pegou o carro, saímos, né? E a gente viu uma igreja, entrou, assistimos o culto, eu gostei. E quando eu saí da igreja, eu lembro nitidamente até hoje, estava escrito Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja do Parque Arariba, foi a primeira igreja adventista que eu entrei. Irmãos, resumindo a história, paguei minha promessa com Deus, resolvido. Passaram-se 4 anos. Não estava mais com a menina, estava triste, estava deprimido, que eu sempre, muito coitadinho, né? E aí tinha um evento no meu trabalho, que ia ser numa casa nordestina, numa sexta-feira à noite. E eu falei assim pro meu... Eu não queria ir, mas meus amigos lá do trabalho falaram: não, Leon, você vai ter que ir. E aí me pressionaram tanto que eu não aguentei e acabei indo, né? E aí quando eu cheguei lá à noite no lugar, aí eu cheguei, encontrei um amigo, aí estava o pessoal lá, eu vi uma moça sentada. Irmãos, interessante, eu estava me sentindo sozinho e eu estava 1 semana orando: Senhor, eu não quero uma pessoa nem melhor nem pior do que eu quero uma pessoa que esteja buscando o Senhor e que me ajude a conhecer o Senhor verdadeiramente. E eu estava orando, e eu orei na minha simplicidade, dentro daquilo que eu conhecia, mas Deus, ele escuta a oração de todos, né, irmãos? E ali eu vi uma moça sentada, e eu bati assim no meu amigo e falei: cara, não sei te falar como, mas você está vendo aquela moça ali? Aí ele falou assim: tô vendo, Leon, eu conheço ela chama Lil. Eu falei: cara, eu vou me casar com ela.
Ele virou para mim e falou: Leão, você é louco. Você casa com qualquer mulher aqui. A única que você não vai casar é com ela. Aí eu falei assim: meu amigo, era dia 22 de dezembro de 2003. Eu falei: antes do fim do ano que vem eu estou casado com ela. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, eu chegava ao ponto de acender um cigarro no outro, irmãos. Mas ali comecei a conversar com ela, né? Eu morava no Floresta do Campo Limpo, né? E aí conversando com ela, fiz amizade, e ela falou que morava na Tutóia, que não tinha nada a ver. E eu falei assim: é meu caminho, eu te dou uma carona. Nada a ver, né, irmãos? Mas aí o que aconteceu? A gente começou a conversar, né? E aí dentro do carro, ela virou e falou assim que namorava já há 4 anos, que tinha uma filha que morava com os pais e que ela estava há 16 anos afastada da igreja e que ela tinha intenção de voltar. E aí eu perguntei: qual a igreja? E ela falou: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmãos, deu um frio no meu estômago, a minha mente rebobinou e eu voltei para o dia que eu olhei a placa daquela igreja. E foi justamente o que eu vi. Não foi fácil, mas ali, como amigo, eu lutei. Interessante, no dia seguinte, a irmã dela estava se batizando na Igreja Adventista de Pinheiros. E aí, era dia 22, dia 23 era o batismo de 2003. Eu entrei na igreja, só que eu todo perdido, era muito atrapalhado, irmãos. E aí eu cheguei atrasado. Eu cheguei na igreja, sentei, o pastor disse amém, eu disse amém, acabou o culto. Foi a segunda vez que eu fui numa igreja e foi a primeira vez que eu fui na igreja de Pinheiros. Ela foi, no dia seguinte, ela ia viajar com o namorado. E eu tinha aquele sentimento que eu não sabia explicar, o porquê. E ela deixou um CD chamado Porquê ao Pai. E também deixou um livro comigo chamado O Grande Conflito. Irmãos, eu devorei aquele livro. Eu devorei. E aí o que eu fiz? Sabendo da situação, eu fiz amizade com toda a família dela, inclusive de Minas Gerais. Eu cerquei ela. Basta dizer que em 4 meses nós estávamos juntos, né? Eu lembro até que ela fazia teatro e ela ia fazer um comercial no sábado. Eu já tinha feito estudo bíblico até com meu amigo Ataíde, e eu entendia, já estava começando a entender que o sábado não era para trabalhar, né? E eu lembro que ela virou para... Eu falei para ela: olha, você vai trabalhar no sábado, né? Mas tudo bem, eu te apoio nisso. E ela ficou muito brava comigo e recusou o emprego. Mas o que aconteceu? Eu lembro que ela passou o período, a gente se casou, né? Sabe quando, irmãos? Dia 5 de dezembro de 2004. E ela, em seguida, ela batizou. E eu lembro que eu levei ainda um tempão, porque o sábado era o dia que eu mais vendia. Eu trabalhava 2 sábados e folgava 2. E eu já estava ajudando nos bastidores, no JA, na Sociedade Jovem. Tinha uma equipe maravilhosa. E o que aconteceu, irmãos? Teve um sábado em que foi o dia assim, que eu mais vendi. Para os irmãos terem uma ideia, o que eu vendia no mês inteiro, naquele sábado eu vendi o que eu venderia no mês inteiro. Eu ganhei muito dinheiro naquele dia. E diante daquilo, eu comecei a chorar. Porque eu entendia que o inimigo queria me tirar dos caminhos de Deus. Quando chegou segunda-feira, eu cheguei no dono, como eu sabia que ele não ia me dar o sábado, e como eu tinha cometido alguns erros na empresa, eu fui pedir demissão para poder guardar o sábado. Eu lembro que eu liguei para o pastor para poder marcar o meu batismo, né? Porque eu estava bem fundamentado, eu já tinha lido O Grande Conflito inteirinho, e eu lembro que O Grande Conflito foi um livro tão fantástico que eu lembro que eu estava lendo e eu não estava conseguindo entender uma parte. Aí eu peguei a Bíblia e comecei a ler O Grande Conflito acompanhando os textos bíblicos. E diante da beleza que eu vi, eu fechei O Grande Conflito, abri a primeira página e comecei a ler, acompanhando verso por verso bíblico. Eu levei 1 ano para ler esse livro, irmãos. Mas foi uma experiência maravilhosa, gratificante. E eu lembro que eu pedi demissão, né? Eu tive dificuldade de arrumar um emprego. Fui tentar arrumar um emprego num banco que funcionava aos sábados.
E eu, como estava precisando de emprego, não comentei nada que eu tinha sido batizado, que eu era membro da igreja adventista. E ali o que aconteceu? Eu consegui arrumar um emprego com muita dificuldade. É uma outra história, mas eu fui contratado para trabalhar nesse Unibanco, né, no banco lá. E eu lembro que quando a minha chefe descobriu que eu não trabalhava aos sábados, ela falou, vou demitir ele. E quando ela foi pedir a minha cabeça no RH, sabe o que aconteceu? Demitiram ela também. Demitiram ela e não eu. E entrou um gerente novo já mandando embora dois funcionários. E ali eu fui e falei para ele sobre o sábado, né? Eu chamei ele para um almoço e expliquei que eu era adventista. E ele falou, mas adventista não trabalha aos sábados e nós trabalhamos. Aí eu falei, olha, mas eu não trabalho. E aí ele começou a me apertar, dizendo que queria me mandar embora. E eu falei, chefe, é assim, se o senhor pegar uma arma, pôr na minha cabeça e falar, abre mão do sábado, senão eu aperto o gatilho, eu falei, pode apertar o gatilho. E uma das coisas que foram fundamentais para eu poder guardar, né, o sábado, entregar minha vida a Jesus e descer as águas, foi uma música do pastor Fernando Iglesias, que é aquela Basta Confiar. Né? E aí foi que eu confiei. Eu lembro que eu ganhava muito bem, irmãos. Hoje seria em torno de uns 8 a 12 mil. E eu passei a ganhar R$ 1.500. E eu lembro que meu carro foi para leilão. Meu carro deu busca e apreensão. Minha casa foi para leilão e, para piorar, cortaram a minha luz. E eu lembro que eu recebi o meu salário e lá estava... e quando eu recebi meu salário, eu pensei, ou eu devolvo o dízimo ou eu pago a conta de luz. E eu falei, fiel no pouco, fiel no muito, e eu paguei a conta de luz. Minto, e eu devolvi o dízimo, irmãos. E aí foi algo surpreendente, porque um irmão ficou muito comovido com a situação e ele pagou todas as contas que estavam atrasadas de luz. Pouco tempo depois, um monte de comissão que eu tinha atrasado no trabalho, o que aconteceu? Eles me pagaram. E eu, na minha profissão, fui a primeira pessoa a ter um notebook comprado por mim. E era um notebook bom, de nome. E por que eu estou testemunhando e contando isso para os irmãos? Para dizer que Deus ele é fiel. Sabe, irmãos, as provações elas nos fortalecem, elas nos fazem mais confiantes naquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes eu percebo que o meu maior medo não era as pessoas, era negar minha fé, era negar Deus. E até aqui Deus tem me ajudado. E eu sempre fui uma pessoa muito soberba no sentido de que eu batia no peito e eu dizia que eu era honesto, que eu era fiel, uma série de coisas. E um dia eu percebi que isso sabe quem faz? É Deus. Por nós mesmos somos miseráveis, incapazes. E por que eu falo isso, irmãos? Porque nós muitas vezes agimos com a mão pesada sobre as pessoas, a gente sempre está julgando a fé, dizendo aquele é de Deus, aquele não é. A gente tem dificuldade de perdoar, a gente julga como se fosse Deus. Tiago 4,11, ele diz isso, aquele que julga o seu irmão não é guardador da lei, e sim juiz. E nós somos todos pecadores, irmãos. O que eu quero dizer é que o mesmo direito que eu tenho de ler a Bíblia e de defender a minha verdade, que é a verdade bíblica, que é a guarda do sábado, muitas pessoas têm direitos de escolherem a fé que vão exercer. Uma coisa eu te falo, se nós testemunhamos de forma cruel para essas pessoas, nós vamos afastar as pessoas de Deus. Entendam, eu fiquei 1 ano e meio na Igreja Adventista de Pinheiros. Nunca ninguém falou que eu deveria devolver o dízimo ou que eu deveria guardar o sábado. Foi Deus que foi me tocando e eu já estava me sentindo cada vez pior, irmãos. E eu vou falar uma coisa, se alguém fosse taxativo, ignorante comigo, referente à guarda do sábado, talvez eu teria abandonado a fé. Mas os irmãos foram longânimos e amorosos comigo. E hoje o apelo que eu faço para cada filho de Deus, que possamos ser mais simples, que possamos ser humildes. Irmãos, jogue semente. Quem converte é o Espírito Santo, não é você. O seu papel como cristão é servir. O seu papel como cristão é mostrar as verdades bíblicas no tempo em que a pessoa
vai demonstrando interesse. Sabe, um dos textos principais que fez com que eu entregasse a minha vida a Jesus foi um texto que está em Números 6, 24 a 27. Eu lembro que tinha uma música que a Igreja Pinheiros cantava, que era se tua vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, até nos encontrarmos outra vez. E toda vez que eu escutava, e até hoje, só de pensar, eu me emocionava. E esse texto, ele diz assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos e amados irmãos em Cristo, que possamos ser tolerantes para com os outros. Porque entenda, quando Pedro cortou a orelha de Malco, o Senhor Jesus ele disse, com a mesma espada que fere, é a espada que será ferido. Ou seja, irmãos, da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Nós sabemos que no grande conflito, um dia vai haver uma grande perseguição. E nós vamos muitas vezes sentir na pele o que nós causamos na vida de muitas pessoas. Eu tenho um amigo de religião de origem matriz africana, ele é do candomblé. E eu lembro que ele falou com muita lágrima da forma que os irmãos cristãos julgam a fé dele. Irmãos, nós podemos falar verdades bíblicas com amor, de forma respeitosa, de forma simples, mas se a pessoa estiver disposta a ouvir. Paulo ele diz que vós sois cartas escritas com o sangue de Cristo. Ninguém vai pelo que você fala, e sim pelo que você vive. Se você é uma igreja que encarna Cristo, entenda, a igreja missionária, o que ela faz? Ela vai lá, dá alimento, dá livro, prega o evangelho. A igreja encarnacional, ela come com a pessoa, ela não dá o alimento, ela come com a pessoa. O Senhor Jesus, ele fazia isso, ele se convidava para ir na casa das pessoas. Ele falava, olha, hoje eu vou comer com você. E ele sempre estava no meio das pessoas mais simples, mais miseráveis, e ele exaltava. Como eu coloquei no início da mensagem de hoje. Irmãos, o que eu quero pôr para cada um aqui hoje é que Jesus, ele pegou eu, uma pessoa miserável. Um dia eu voltei, depois de muito tempo, naquela concessionária que eu trabalhei por 7 anos, e uma moça, ela era evangélica, e ela lembra de mim fumando uma coisa interessante referente ao cigarro. Eu lembro que o dia que eu vi a minha esposa e que eu percebi que eu iria me casar com ela, eu falei, Senhor, em gratidão, eu vou deixar de fumar. Eu nunca mais... Aliás, 6 meses depois, eu lembro que uma pessoa começou a fumar perto de mim, eu pedi o cigarro, pus na boca. Quando ele foi acender o cigarro, eu falei, amigo, eu não fumo mais, desculpa. E eu devolvi o cigarro para eles. Irmãos, eu fiz um pacto com Deus, foi o segundo pacto que eu fiz com Deus, entendeu? E quem foi beneficiado fui eu, porque eu parei de fumar. Então, o que eu quero deixar para cada um aqui hoje é que possamos ser amorosos, que possamos ser uma igreja que atende as pessoas assim como o Senhor Jesus atendeu, que possamos agir com simplicidade e humildade. Muitas vezes a gente age com arrogância e soberba, mas as coisas não são assim. Eu lembro, irmãos, eu tinha dificuldade de estudar, eu tinha dificuldade de aprender, dificuldade cognitiva. Mas depois que eu conheci o Evangelho, eu percebi que o Senhor Jesus foi me mudando. E eu percebo, assim, que muitas vezes minha mente é um livro em branco. Mas quando eu preciso falar do amor de Deus, ela se enche de coisas. Hoje, eu consegui me formar em comunicação empresarial, me formei em história, e agora estou fazendo filosofia. E não é mérito meu, irmãos. Porque eu percebo que a minha mente ela fica vazia. E que Deus ele tem colocado as palavras certas na minha cabeça para me mostrar que eu sou totalmente dependente dele. E eu deixo aqui para cada um hoje, dependa de Jesus. Seja um servo fiel. O que eu quero deixar aqui para cada irmão em Jesus, que possamos ser simples,
no pregar, no falar, e que possamos escutar cada vez mais o nosso próximo, porque um dia seremos perseguidos por certas verdades. Só que se hoje eu agrido meu irmão de uma outra fé, Jesus ele disse, eu tenho outras ovelhas em outros apriscos. E um dia eles ouvirão a voz do meu pastor e virão. Eu estou aqui, irmãos. Eu era uma pessoa que pregava sobre espiritualismo, que pregava sobre vida após morte. E hoje sou aqui um apaixonado pela palavra de Deus. E eu digo sempre, só existe uma forma da igreja adventista não ser a igreja verdadeira. E a única forma que existe é se a Bíblia estiver errada. Se a Bíblia estiver errada, a igreja adventista não é a igreja certa, mas a Bíblia está certa. E essa igreja é uma igreja abençoada. Hoje, sabe, ao lado da minha casa abrimos uma igreja adventista, chamado Projeto Fazenda Vitória. Numa outra oportunidade eu conto aos irmãos. Com esse pensamento, o meu desejo é que possamos cada vez mais encarnar Cristo nas pessoas, que as pessoas possam ver o Deus bondoso e maravilhoso que temos, que possamos emprestar nosso rosto para Jesus. Oremos. Querido e bondoso Deus, como é bom, como é agradável conviver com os irmãos, aprender cada vez mais com o Senhor e através de seus filhos que o Senhor envia para nos ensinar. Podemos aprender com todas as pessoas, ó Pai, todos têm muito a ensinar. Não é à toa que a tua santa e boa palavra diz que nós devemos reter aquilo que é bom. Por favor, venha capacitar a sua igreja. Venha nos fortalecer, pois percebemos que estamos muito perto da sua breve volta. Fique com cada um de nós, é o que pedimos e agradecemos. Pelo santo e bondoso nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, um feliz sábado, boa noite, muito obrigado pela oportunidade de pregar e falar do amor de Cristo. Que o Senhor Jesus possa habitar em todos aqueles que tanto amamos e que possamos levar o maior número de pessoas a se entregar para Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus.